Leszek Kolakowski. As principais correntes do marxismo. Seu nascimento, desenvolvimento e dissolução. Tomo 1. Os fundadores. Capítulo 6. Os manuscritos de Paris, a teoria do trabalho alienado, o jovem Engels. Em 1844, em Paris, Marx se propôs elaborar uma crítica da economia política na qual pudesse desenvolver uma análise filosófica geral dos conceitos básicos dessa ciência em capital, renda, trabalho, propriedade, dinheiro, mercadoria, necessidades e salários. Essa obra, que nunca foi concluída, foi publicada pela primeira vez em 1932 e é conhecida como os Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844. Ainda que sejam apenas um esboço, vieram a ser considerados como uma das fontes mais importantes na evolução do pensamento de Marx. Neles, seu autor tentou expor o socialismo como uma cosmovisão geral e não meramente como um programa de reforma social, e relacionar as categorias econômicas com uma interpretação filosófica do lugar do homem na natureza, que considera também como ponto de partida para a investigação dos problemas metafísicos e epistemológicos. Além dos filósofos alemães e dos escritores socialistas, Marx fez referência em sua obra aos escritos dos pais da economia política, que então começara a estudar em Keynes, Smith, Ricardo, Say e James Mill. Entretanto, seria bastante errôneo supor que os manuscritos de Paris contêm tudo o que é essencial de O Capital, são, antes, o primeiro esboço do livro que Marx esteve escrevendo durante toda a sua vida, e cuja versão final é O Capital. Além disso, há razões firmes para sustentar que a versão final é um desenvolvimento da versão inicial e não uma separação desta. É certo que os manuscritos não mencionam a teoria do valor e da mais-valia, que se considera como a pedra angular do marxismo maduro. Contudo, a teoria do valor especificamente marxista, com a distinção entre trabalho abstrato e concreto e o reconhecimento da força de trabalho como mercadoria, não é senão a versão definitiva da teoria do trabalho alienado. 1. A crítica de Hegel. O trabalho como fundamento da humanidade. O ponto de referência negativo de Marx está contido na fenomenologia de Hegel, e em particular na teoria da alienação e do trabalho como processo alienante. Na opinião de Marx, a grandeza da dialética de Hegel consistia na ideia de que a humanidade se cria a si mesma por um processo de alienação que se altera com as transcendências dessa alienação. Segundo Hegel, o homem manifesta sua essência genérica relacionando-se com suas próprias forças em um estado objetivado e assimilando-as, por assim dizer, desde o exterior. O trabalho, como realização da essência do homem, tinha assim um significado completamente positivo, sendo o processo pelo qual a humanidade se desenvolve mediante sua própria exteriorização. No entanto, Hegel identifica a essência humana com a autoconsciência, e o trabalho com a atividade espiritual. Em sua forma original, a alienação é a alienação da autoconsciência, e toda objetividade está alienada da autoconsciência. Dessa forma, a transcendência da alienação, na qual o homem reassimila sua própria essência, é a transcendência do objeto e sua reabsorção na natureza espiritual do homem. A integração do homem na natureza realiza-se no plano espiritual, o que faz desta, segundo Marx, uma abstração e uma ilusão. Seguindo Feuerbach, Marx baseia sua própria ideia da humanidade no trabalho, entendido como comércio físico com a natureza. O trabalho é a condição de toda atividade humana espiritual e, nele, o homem se cria a si mesmo e também a natureza, objeto de sua criatividade. Os objetos das necessidades humanas, nos quais o homem manifesta e realiza sua própria essência, são independentes dele, e isto é, o homem é também um ser passivo. Contudo, não é um ser meramente natural, mas um ser para si, de modo que as coisas não existem para ele simplesmente como são, independentemente de seu caráter de objetos humanos. Início da citação. Marx. Abre aspas. Os objetos humanos não são objetos naturais na forma em que são imediatamente dados, e o sentido humano, como é dado em sua forma objetiva, não é sensibilidade humana e objetividade humana. Fecha aspas. Em consequência, a transcendência do objeto como algo alienado não pode ser, como supôs Hegel, a transcendência da própria objetividade. Para mostrar como o homem pode reabsorver a natureza e o objeto em si mesmo, é necessário explicar antes como surge o fenômeno da alienação, por meio do mecanismo do trabalho alienado. 2. O caráter social e prático do conhecimento. Dado que, segundo Marx, a característica básica da humanidade é o trabalho, isto é, o contato com a natureza no qual o homem é tanto ativo como passivo, os problemas tradicionais da epistemologia devem agora ser considerados a partir de um novo ponto de vista. Marx negou a legitimidade das questões formuladas por Descartes e Kant e, em sua opinião, é errôneo indagar como é possível a transição do ato da autoconsciência ao objeto, pois a suposição da autoconsciência pura como ponto de partida se baseia na ficção de um sujeito capaz de conhecer a si mesmo independentemente de seu ser na natureza e na sociedade. Por outro lado,
É igualmente errôneo considerar a natureza como uma realidade desconhecida e considerar o homem e a subjetividade humana como um produto, como se fosse possível contemplar a natureza em si independentemente da relação prática do homem com ela. O verdadeiro ponto de partida é o contato ativo do homem com a natureza, e é somente por meio de uma abstração que dividimos esse processo em uma humanidade autoconsciente, por uma parte, e a natureza, por outra. A relação do homem com o mundo não é originariamente contemplação ou percepção passiva, na qual as coisas transmitem sua imagem ao sujeito ou transformam seu ser inerente em fragmentos do campo perceptivo do sujeito. A percepção é, desde o começo, o resultado da atuação combinada da natureza e da orientação prática dos seres humanos, que são sujeitos em sentido social e que consideram as coisas como seus próprios objetos, destinados a servir a um determinado fim. Início da citação. Marx. Abre aspas. O homem se apropria de seu ser universal universalmente, ou seja, como um homem total. Cada uma de suas relações humanas com o mundo, ver, ouvir, cheirar, saborear, tocar, pensar, perceber, sentir, querer, atuar, amar, em uma palavra, em todos os órgãos de sua individualidade, assim como os que, por sua forma, são comunitários, apropriam o objeto em seus comportamentos objetivos, isto é, em sua conduta diante do objeto. Nessa apropriação da realidade humana, no comportamento desses órgãos diante do objeto, realiza-se a realidade humana. O olho tornou-se olho humano, do mesmo modo que seu objeto se tornou um objeto social, humano, que provém do homem para o homem. Os sentidos tornaram-se, portanto, teóricos em sua praxis imediata. Ainda que seu comportamento com a coisa seja guiado apenas por ela, a coisa mesma é um comportamento objetivo do homem consigo mesmo e com os homens, e vice-versa. Os objetos da vista não se formam nem são iguais aos do ouvido. O que caracteriza cada faculdade é precisamente sua forma característica de ser, isto é, também o modo característico de sua objetivação, de seu ser vivo, objetivo real. Para um ouvido sem música, a melhor música carece de sentido, não é objeto, pois meu objeto só pode confirmar alguma de minhas faculdades, só pode existir para mim enquanto minha faculdade exista para si como capacidade subjetiva, o sentido que para mim tem um objeto, só o tem para o sentido correspondente, chega apenas até onde chega meu sentido. Por isso, os sentidos do homem social não são os do homem sem sociedade. Fecha aspas. Como se pode ver, Marx faz sua questão básica formulada por Kant e Hegel, a saber, como pode a mente humana estar no mundo como em sua própria casa. Em que medida é possível superar a distância entre a consciência racional e o mundo simplesmente dado de forma direta e irracional? Formulada a questão nesses termos tão gerais, pode-se dizer que Marx a herdou da filosofia clássica alemã, porém as questões específicas que formula são diferentes, especialmente das de Kant. Na doutrina deste último, a alienação da natureza fez-se ao sujeito livre e racional é insuperável, na dualidade da matéria do conhecimento, isto é, a diferença fundamental entre o que é dado e as formas a priori, não pode ser superada em termos reais, de modo que não se pode relacionar a multiplicidade de dados da experiência. O sujeito, que é autodeterminado e, por isso, livre, encontra a natureza, que está constrangida pela necessidade, como algo diferente de si mesmo, como uma irracionalidade que deve tolerar. Do mesmo modo, os ideais e os imperativos morais não podem derivar-se do mundo dos dados irracionais, pelo que o real e o ideal devem estar em conflito. A unidade do mundo que compreende sujeito e objeto, os sentidos e o pensamento, a liberdade do homem e a necessidade da natureza, essa unidade é um postulado limitante que a razão nunca pode alcançar realmente, mas ao qual deve tender sem cessar. Dessa forma, a realidade é uma limitação incessante para o sujeito, para suas faculdades mentais e seus ideais morais. Em opinião de Hegel, o dualismo kantiano era uma abdicação do racionalismo, e o postulado da unidade como limite inalcançável de um esforço infinito representava uma imagem antidialética do mundo. Se a distância entre os dois mundos aos quais o homem pertence permanece igualmente grande em cada ato moral ou cognitivo, então o esforço por superá-la é uma tarefa estéril e infinita, na qual se reproduz constantemente a incapacidade do homem para curar sua cisão interna. Hegel tentará representar o processo pelo qual o sujeito assimila gradualmente a realidade como uma progressiva descoberta de sua racionalidade latente, isto é, sua essência espiritual. A razão é impotente se não pode descobrir a racionalidade na própria facticidade do ser, se recolhe em sua própria perfeição e, ao mesmo tempo, tem de enfrentar um mundo irracional. Porém, quando descobre a racionalidade desse mundo, quando percebe a realidade como produto da autoconsciência e da atividade autolimitante do absoluto, então será capaz de recuperar o mundo da subjetividade, e essa é a tarefa da filosofia. Talvez tenha sido Feuerbach o primeiro a tornar Marx consciente do caráter arbitrário e especulativo da solução proposta pelo hegelianismo ao dualismo de Kant. Hegel pressupõe que a realidade existente é autoconsciência alienada, meramente a fim de recuperar o mundo para o sujeito pensante.
Porém a autoconsciência, ao alienar-se a si mesma, não pode criar senão uma semelhança abstrata com a realidade, e, se na vida humana os produtos dessa autoalienação chegam a adquirir poder sobre os homens, é tarefa nossa recolocá-los em seu lugar e reconhecer as abstrações como aquilo que são. O próprio homem é parte da natureza, e, se reconhece na natureza, não é no sentido de descobrir nela a obra de uma autoconsciência absolutamente anterior à natureza, mas somente no sentido de que, no processo de autocriação do homem por meio do trabalho, a natureza é um objeto para o homem, percebido de forma humana, organizado cognitivamente segundo as necessidades humanas, e dado apenas no contexto da conduta prática da espécie. Início da citação. Marx. Abre aspas. A própria natureza, considerada abstratamente, em separação do homem, não é nada para este. Fecha aspas. Se o diálogo ativo entre a espécie humana e a natureza é nosso ponto de partida, e se a natureza e a autoconsciência que conhecemos estão dadas apenas nesse diálogo e não em um sentido puramente inerente, então é razoável que a natureza que percebemos seja chamada natureza humanizada, e que o espírito seja denominado autoconhecimento da natureza. O homem, como parte e produto da natureza, faz desta uma parte de si mesmo, está ao mesmo tempo a matéria de sua atividade e a prolongação de seu corpo. Desse ponto de vista, não tem sentido formular a questão do Criador do mundo, pois ela pressupõe a situação irreal da não existência da natureza e do homem, uma situação que não pode sequer ser colocada como ponto de partida fictício. Início da citação. Marx. Abre aspas. Quando perguntas pela criação da natureza e do homem, abstrais de ambos. Supões que não existem e, no entanto, queres que te demonstre sua existência. O que digo é, renuncia à tua abstração e assim acabará teu problema. Para o homem socialista, tudo o que se costuma chamar história universal não é outra coisa senão a produção do homem pelo trabalho humano, como um progressivo surgir da natureza diante para o homem. Esta é para ele a demonstração palpável, irrefutável, de seu nascimento a partir de si mesmo, do processo que lhe deu origem. Desde o momento em que se tornou praticamente sensível que o homem e a natureza são essenciais em si mesmos, e que o reconhecimento entre os homens e a natureza em toda a sua realidade, do mesmo modo que o conhecimento da natureza constitui a existência humana, torna-se praticamente impossível continuar perguntando por um ser estranho à natureza e ao homem, superior a eles. Essa questão implicaria reconhecer que a natureza e o homem não são algo essencial. Então o ateísmo, negação dessa inessencialidade, perde todo o seu sentido, pois consiste em negar a Deus para afirmar assim a existência do homem. O socialismo pode prescindir dessa negação, pois parte da consciência sensível, teórica e prática, da natureza. O socialismo é a consciência positiva de si, que deixou para trás a negação da religião, do mesmo modo que a vida real positiva é a realidade humana que deixou para trás o comunismo, a negação da propriedade privada. Fecha aspas. Assim, para Marx, as questões epistemológicas tradicionais não eram menos ilegítimas que as metafísicas. O homem não pode considerar o mundo como se estivesse fora dele, nem isolar um ato puramente cognitivo da totalidade da conduta humana, pois o sujeito cognoscente é um aspecto do sujeito integral, que é participante ativo na natureza. O coeficiente humano está presente na natureza na medida em que esta existe para o homem, e, por outra parte, o homem não pode eliminar de sua relação com o mundo o fator de sua própria passividade. Nesse ponto, o pensamento de Marx se opõe tanto à teoria hegeliana da autoconsciência que constitui o objeto como exteriorização de si mesma quanto às diversas versões do materialismo de sua época, nas quais o conhecimento era uma recepção passiva do objeto, que o transformava em conteúdo subjetivo. Marx denomina sua própria concepção como um naturalismo ou humanismo consistente, que, segundo ele, em início da citação, Marx. Abre aspas. Difere igualmente do idealismo e do materialismo, sendo a verdade que une ambos. Fecha aspas. Trata-se de um ponto de vista antropocêntrico, que vê na natureza humanizada uma contrapartida das intenções práticas humanas, como a prática humana tem caráter social, seu efeito cognitivo, a imagem da natureza, é obra do homem social. A consciência humana não é mais que a expressão, no pensamento, de uma relação social com a natureza, e deve ser considerada como produto do esforço coletivo da espécie. Dessa forma, as deformações da consciência não devem ser explicadas como produzidas pelas imperfeições da própria consciência, em suas fontes devem ser buscadas em processos mais originários, e especialmente na alienação do trabalho. 3. A alienação do trabalho. O homem desumanizado. Marx considera a alienação do trabalho sobre a base das condições capitalistas em sua forma desenvolvida, nas quais a posse de terras está sujeita às leis de uma economia de mercado. Em sua opinião, a propriedade privada é uma consequência e não uma causa da alienação do trabalho. Contudo, os manuscritos de Paris que possuímos não examinam as origens dessa alienação.
Nas condições desenvolvidas de apropriação capitalista, a alienação do trabalho se expressa pelo fato de que o próprio trabalho do trabalhador, assim como seus produtos, tornaram-se alheios a ele. O trabalho converte-se em uma mercadoria como outra, o que significa que o próprio trabalhador se converte em mercadoria e se vê obrigado a vender-se a si mesmo ao preço de mercado determinado pelo custo mínimo de manutenção. Dessa forma, os salários tendem inevitavelmente a permanecer no nível mais baixo que mantenha vivo o trabalhador e lhe permita engendrar filhos. A situação que assim se cria no processo produtivo é análoga àquela que Feuerbach descreveu acerca da invenção dos deuses pela mente humana. Quanto mais riqueza produz o trabalhador, mais pobre se torna. Quanto mais valor adquire o mundo das coisas, mais se depreciam os seres humanos. O objeto do trabalho se opõe ao processo de trabalho como algo alheio, objetivado e independente de seu produtor. Quanto mais o trabalhador assimila a natureza a si mesmo, mais se priva dos meios de vida. Porém, não é apenas o produto do trabalho que está alienado do sujeito, o próprio trabalho está também alienado, pois, em vez de ser um ato de autoafirmação, converte-se em um processo destrutivo e em uma fonte de infelicidade. O trabalhador não se fatiga para satisfazer sua própria necessidade de trabalhar, mas para manter-se vivo. Não se sente realmente em si mesmo no processo de trabalho, isto é, naquela forma de atividade que é especificamente humana, mas apenas nas funções animais de comer, dormir e engendrar filhos. Dado que, ao contrário dos animais, o homem produz mesmo quando está livre de necessidades físicas, e é somente então quando produz no verdadeiro sentido, a alienação do trabalho desumaniza o trabalhador, impedindo-o de produzir de forma especificamente humana. O trabalho é assim, para ele, uma ocupação estranha e perde sua essência como ser humano, que se reduz a atividades puramente biológicas. O trabalho, que é a vida da espécie, converte-se apenas em um meio para a vida individual animalizada, e a essência social do homem passa a ser um mero instrumento de sua existência individual. O trabalho alienado priva o homem de sua vida de espécie, os demais seres humanos tornam-se alheios a ele, a existência comunitária torna-se impossível e a vida não é mais que um sistema de egoísmos em conflito. A propriedade privada, que deriva do trabalho alienado, converte-se por sua vez em uma fonte de alienação, que fomenta sem cessar a reificação, ou como será chamada posteriormente, do trabalhador, o fato de que suas qualidades pessoais musculares e cerebrais, suas capacidades e aspirações se convertem em uma coisa, objeto de compra e venda no mercado, não significa que o possuidor dessa coisa seja ele mesmo capaz de desfrutar de uma existência livre e humana. Ao contrário, este processo tem também efeitos sobre o capitalista, a quem priva de personalidade, ainda que de forma diferente. Assim como o trabalhador se vê reduzido a um estado animal, o capitalista é reduzido a uma força monetária abstrata e passa a ser uma personificação de sua força, e suas qualidades humanas se transformam em aspectos desta. Início da citação. Marx. Abre aspas. Sua força, a do dinheiro, é a medida exata da minha e, embora eu seja seu dono, não tenho mais faculdades nem propriedades que as suas. Portanto, não é minha individualidade que determina o que sou e posso. Serei feio, mas posso comprar a mulher mais bela. Ou seja, não sou feio, pois a consequência da fealdade, sua repugnância, é anulada pelo dinheiro. Eu, como indivíduo, serei paralítico, mas o dinheiro me proporciona 24 pés. Ou seja, não o sou. Serei mau, falso, desonesto, estúpido, mas o dinheiro é respeitado e, portanto, também seu possuidor. O dinheiro é o bem supremo, isto é, quem o possui é bom. Fecha aspas. O efeito da alienação do trabalho é paralisar a vida de espécie do homem e a comunidade dos seres humanos, paralisando também a vida pessoal. Em uma sociedade capitalista desenvolvida, toda a servidão social e todas as formas de alienação estão compreendidas na relação do trabalhador com a produção. A emancipação dos trabalhadores não é, por isso, simplesmente sua emancipação como classe com interesses particulares, mas também a emancipação da sociedade e da humanidade como um todo. Contudo, a emancipação do trabalhador não consiste simplesmente em abolir a propriedade privada. O comunismo, que consiste na negação da propriedade privada, existe em formas diferentes. Por exemplo, Marx refere-se ao igualitarismo primitivo e totalitário das primeiras utopias comunistas. Trata-se de uma forma de comunismo que pretende abolir tudo aquilo que não pode ser tornado propriedade de todos, e por conseguinte, tudo aquilo que possa distinguir os indivíduos, pretende abolir o talento e a individualidade, o que equivale a abolir a civilização. O comunismo assim concebido não é uma assimilação do mundo alienado, mas, ao contrário, uma forma extrema de alienação que consiste em impor a todos a situação atual dos trabalhadores. Se o comunismo deve representar a abolição positiva da propriedade privada e da autoalienação, deve significar a apropriação, pelo homem, de sua própria essência de espécie, a recuperação de si mesmo como ser social. Esse comunismo resolve o conflito entre homem e homem, entre essência e existência,
entre o indivíduo e a espécie, entre liberdade e necessidade. Entretanto, em que consiste a abolição positiva da propriedade privada? Marx sugere uma analogia com a abolição da religião, assim como o ateísmo deixa de ser significativo quando a afirmação do homem já não depende da negação de Deus, do mesmo modo o socialismo, em seu pleno sentido, é a afirmação direta da humanidade independentemente da negação da propriedade privada, é um estado no qual se resolveu e se esqueceu o problema da propriedade. O socialismo só pode ser o resultado de um longo e violento processo histórico, mas sua consumação é a completa libertação do homem com todos os seus atributos e possibilidades. Sob o modo de apropriação socialista, a atividade do homem não se oporá a ele como algo alheio, mas será, em todas as suas formas de produtos, a afirmação direta da humanidade. Haverá então um homem rico e uma rica necessidade humana. Um homem rico é, ao mesmo tempo, um homem que necessita das manifestações da vida humana em toda a sua plenitude. Enquanto, nas condições de trabalho alienado, o aumento da demanda multiplica o efeito da alienação, o produto esforça-se artificialmente por suscitar uma demanda e tornar as pessoas mais dependentes de novos produtos, que nessas circunstâncias apenas aumentam o volume da servidão. Nas condições socialistas, a riqueza das demandas é a riqueza da humanidade. Enquanto os manuscritos de Paris procuram estabelecer o socialismo como a realização da essência da humanidade, não o apresentam como um ideal puro e simples, mas como um postulado do curso natural da história. Marx não considera a propriedade privada, a divisão do trabalho ou a alienação humana como erros que possam ser corrigidos em qualquer momento se os homens chegarem a uma correta compreensão de sua situação. Antes, considera esses fenômenos como condições indispensáveis para a libertação futura. A visão do socialismo esboçada nos manuscritos supõe a plena e perfeita reconciliação do homem consigo mesmo e com a natureza, a completa identificação entre essência e existência humanas, a harmonização do destino último do homem com seu ser empírico. Pode supor-se que uma sociedade socialista, nesse sentido, seria um estado de completa satisfação, uma sociedade definitiva sem incentivos ou necessidades para um desenvolvimento ulterior. Embora Marx não expresse sua concepção nesses termos, não descarta essa interpretação e esboça uma visão do socialismo como a supressão de todas as fontes de conflito humano e a consecução de um estado em que se realize empiricamente a essência da humanidade. O comunismo, diz, em início da citação. Marx. Abre aspas. É a solução do enigma da história e é consciente desse fato. Fecha aspas. Surge então a questão de saber se é ou não também a culminação da história. 4. Crítica de Feuerbach. A filosofia dos manuscritos é completada e confirmada por Marx nas teses sobre Feuerbach, escritas na primavera de 1845. Publicadas por Engels em 1888, após a morte de Marx, foram consideradas como uma síntese exemplar da nova situação do mundo e figuram entre as obras mais citadas de seus autores. As teses contêm a formulação mais decidida das objeções de Marx ao materialismo de Feuerbach, e em especial sua oposição de uma teoria do conhecimento puramente contemplativa a uma de caráter prático e do diferente significado que Marx atribuiu à alienação religiosa. A reprovação que Marx levantou contra Feuerbach e todos os materialistas anteriores foi que estes concebiam os objetos de forma meramente contemplativa e não como uma atividade sensorial, prática e humana, não subjetivamente, deixando assim ao idealismo o desenvolvimento do lado ativo, mas apenas abstratamente, pois o idealismo não conhece a atividade sensorial real propriamente dita. Essa objeção repete um pensamento exposto com mais detalhe nos manuscritos. A percepção é em si um componente da relação prática do homem com o mundo, de modo que o objeto não nos é simplesmente dado por uma natureza indiferente, mas é um objeto humanizado, condicionado pelas necessidades e esforços humanos. Esse mesmo ponto de vista prático se evidencia na recusa de Marx em entrar em uma disputa especulativa sobre a conformidade do pensamento com seu objeto. Início da citação. Marx. Abre aspas. O homem deve provar a verdade na prática, isto é, a realidade e a força, a terrenalidade, a Zeitgeist, de seu pensamento. A disputa sobre a realidade ou irrealidade de seu pensamento, isolada da prática, é uma questão puramente escolástica. Fecha aspas. Como era de esperar, e como posteriormente confirma a ideologia alemã, a função cognitiva da prática não significa meramente que o êxito de uma atividade confirma o âmbito e a finalidade dos interesses humanos, significa também que a veracidade é em si uma realidade e a força do pensamento, isto é, que são verdadeiras aquelas ideias nas quais o homem se confirma a si mesmo como ser da espécie. Sobre essa base, Marx critica como escolástica a questão cartesiana acerca da conformidade entre um ato puro de pensamento e a realidade. A questão epistemológica não é uma questão real, porque o ato puro de percepção ou pensamento do qual parte é uma mera ficção especulativa.
Dado que a mente, ao haver alcançado a autocompreensão, apreende a si mesma como um coeficiente da conduta prática, as questões que se podem legitimamente formular a seu respeito acerca do significado de seus atos são também questões sobre sua efetividade do ponto de vista da sociedade humana. Nas teses, Marx repete também sua crítica da teoria da religião de Feuerbach, a saber, pelo fato de que este reduz o mundo da religião à sua base secular, mas não explica essa dualidade em termos da desarmonia interna da situação do homem no mundo, sendo incapaz por isso de oferecer uma cura efetiva. A mente só pode libertar-se da mistificação se deslocarem, mediante a ação prática, os fatores negativos da vida social da qual depende. Além disso, Marx critica a concepção de Feuerbach da essência do homem como uma abstração inerente a um indivíduo determinado, enquanto o indivíduo é, de fato, a totalidade das relações sociais. O efeito da concepção de Feuerbach é que este toma como ponto de partida o indivíduo com as características de sua espécie e reduz o nexo entre os seres humanos a um vínculo natural. A mesma ideia aparece na 10ª tese, previamente expressa no ensaio de Marx sobre a questão judaica, em início da citação. Marx. Abre aspas. O ponto de partida do materialismo antigo é a sociedade civil, o ponto de partida do novo é a sociedade humana, isto é, a humanidade socializada. Fecha aspas. Isso corresponde à ideia prévia de Marx de que a sociedade civil deve coincidir com a sociedade política, para que ambas deixem de existir em sua forma antiga. A primeira não será mais uma massa de egoísmos conflitivos e a segunda uma comunidade abstrata e real. O homem, que é ele mesmo uma verdadeira comunidade, absorverá sua própria natureza de espécie e realizará sua personalidade como personalidade social. Na importante terceira tese, Marx expõe sua oposição às doutrinas do socialismo utópico baseadas no materialismo do século XVIII. Não basta dizer que os seres humanos são produto das condições e da educação, pois as condições e a educação são também obra dos seres humanos. Afirmar apenas a proposição anterior significa dividir a sociedade em duas partes, das quais uma é superior à sociedade, por exemplo, em Robert Owen. A coincidência das circunstâncias mutáveis e da atividade humana só pode ser concebida e compreendida racionalmente como praxis revolucionária. Essa afirmação significa que a sociedade não pode ser transformada por reformadores que compreendem suas necessidades, mas apenas pela massa que está em sua base, cujo interesse particular é idêntico ao da sociedade como um todo. Na praxis revolucionária do proletariado, o educador e o educado são um e o mesmo, o desenvolvimento do espírito é, ao mesmo tempo, o processo histórico pelo qual o mundo é transformado, deixando de colocar-se a questão da prioridade entre o espírito e as condições externas, ou vice-versa. Nessa situação de praxis revolucionária, a classe trabalhadora é o agente de uma iniciativa histórica e não se limita a resistir ou a reagir à pressão das classes possuidoras. Esse mesmo ponto de vista prático é o dominante na concepção de Marx das funções cognitivas do espírito e de seu papel no processo histórico. Considera-se sempre que o prático implica no social, e uma vida social é prática por sua própria essência. Esta é a tarefa da filosofia definida na 11ª tese, nas palavras talvez mais citadas de Marx, em início da citação. Marx. Abre aspas. Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diversas maneiras, contudo, trata-se de transformá-lo. Fecha aspas. Seria uma caricatura do pensamento de Marx supor que isso significa que não é importante observar ou analisar a sociedade e que apenas importa a ação direta revolucionária. Em seu contexto, trata-se de uma fórmula que expressa em poucas palavras o ponto de vista da filosofia prática, em oposição à atitude contemplativa de Hegel ou Feuerbach, isto é, o ponto de vista que eis, e através dele, Tsiolkovsky, sugeriram a Marx e que se tornou o núcleo filosófico do marxismo. Compreender o mundo não significa contemplá-lo desde o exterior, julgando-o moralmente ou explicando-o cientificamente, significa que a sociedade se compreende a si mesma no ato em que o sujeito transforma o objeto pelo próprio fato de compreendê-lo. Isso só pode ocorrer quando coincidem sujeito e objeto, quando desaparece a diferença entre o educador e o educado e quando o pensamento se transforma em um ato revolucionário, o autorreconhecimento da existência humana. 5. Primeiros escritos de Engels. O ano de 1844 viu o início da amizade e colaboração de Marx com Engels, a quem já havia conhecido em Colônia. Engels havia experimentado uma evolução semelhante à de Marx, embora sua formação inicial fosse diferente. Nascido em 28 de novembro de 1820, Engels era filho de um empresário de Barmen, a Wuppertal, perto de Düsseldorf. Cresceu em uma atmosfera sufocante de rígido pietismo, mas escapou cedo de sua influência, abandonando a escola antes de concluir seus estudos para trabalhar na fábrica de seu pai. Em 1838 foi enviado a Bremen para ampliar sua experiência nos negócios. Em decorrência de seu contato direto com o comércio e a indústria, logo se interessou pelas questões sociais. Em seus estudos particulares, assimilou ideias liberais e democráticas, sentindo-se atraído pelo radicalismo jovem hegeliano.
Seus primeiros artigos de imprensa foram escritos em 1839 para o Telegraph für Deutschland, publicado por Gutzkow em Hamburgo, e para o Morgenblatt, de Stuttgart. Neles atacou a intolerância alemã e a hipocrisia do pietismo pequeno-burguês, mas também descreveu as condições industriais e a opressão e pobreza dos trabalhadores. Sentia-se atraído pelo panteísmo sentimental de Schleiermacher, ainda sem abandonar por completo o cristianismo, mas tornou-se ateu sob a influência da vida de Jesus, de Strauss. Durante seu serviço militar em Berlim, em 1841, uniu-se aos filósofos radicais e escreveu 3 panfletos criticando Schelling de um ponto de vista jovem hegeliano. Posteriormente, quando passou a considerar-se comunista, declarou que o comunismo era consequência natural da cultura filosófica alemã. Por volta do final de 1842 voltou a Manchester para prosseguir os negócios de seu pai, dedicando muito tempo a observar as condições da classe trabalhadora inglesa e a estudar economia política e socialismo. O número do Deutsche Französische Jahrbuch em que apareceram os artigos de Marx sobre a filosofia do direito, de Hegel, e a questão judaica incluía também um ensaio de Engels intitulado Esboço de uma Crítica da Economia Política. Nele afirmava que as contradições da economia capitalista não podiam ser resolvidas sobre a base dessa própria economia, que as crises periódicas de superprodução eram uma consequência inevitável da livre concorrência, que a concorrência levava ao monopólio, mas o monopólio, por sua vez, criava novas formas de concorrência, etc. A propriedade privada levava necessariamente ao antagonismo entre as classes e também entre os indivíduos de cada classe, e a um conflito incurável entre os interesses privados e públicos, igualmente estava ligada à anarquia da produção e às diversas crises resultantes desta. Os economistas que defendiam a propriedade privada não podiam compreender essa cadeia causal e viam-se forçados a inventar teorias sem fundamento, como a de Malthus, que explicava o mal social pelo fato de a população crescer mais rapidamente do que a produção. A abolição da propriedade privada era a única via para salvar a humanidade da crise, da escassez e da exploração. A planificação da produção acabaria com toda a desigualdade social e com a situação absurda em que a pobreza era provocada pelo excesso de bens. Início da citação. Engels. Abre aspas. Liquidaremos a contradição, escreveu Engels, simplesmente removendo-a. Quando os interesses atualmente em conflito se unificarem, não haverá contradição entre o excesso de população, por uma parte, e o excesso de riqueza, por outra. Não experimentaremos mais o fato surpreendente, mais extraordinário do que todos os milagres de todas as religiões reunidas, de que a riqueza e o excesso de prosperidade fazem morrer de fome as pessoas. Não ouviremos mais a insensata afirmação de que a terra não pode sustentar a raça humana. Fecha aspas. Engels permaneceu ainda quase 2 anos em Manchester, publicando em Leipzig suas observações desse período no opúsculo A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de 1845. Nesse livro, que foi uma revelação para sua época, Engels fez uma descrição crua dos resultados da Revolução Industrial na Inglaterra, destacando a cruel pobreza do proletariado urbano, a fome, a brutalidade e o desamparo da vida da classe trabalhadora. Não escrevia como moralista ou filantropo, mas inferia das condições da classe trabalhadora que esta estava destinada a realizar uma revolução socialista por seus próprios meios e em poucos anos. Sua predição do socialismo não se baseava em ideias gerais sobre a natureza humana ou na necessidade de ajustar a existência humana à essência da humanidade, mas em seu conhecimento concreto das condições de vida e das tendências de desenvolvimento da classe trabalhadora. Estava convencido de que as classes médias desapareceriam, de que o capital se concentraria cada vez mais na Inglaterra e de que em breve ocorreria uma inevitável e violenta guerra entre os necessitados e os ricos. Engels baseava sua previsão em um quadro de rígida separação de classes, sendo o proletariado não apenas a classe mais oprimida, mas também a classe destinada a pôr fim a toda opressão. Ao mesmo tempo, embora descrevesse com riqueza de detalhes a vilania da burguesia inglesa, não considerava que sua conduta se devesse à depravação moral, mas antes a entendia como um efeito inevitável da situação de uma classe de homens obrigada, por uma competição sufocante, a explorar ao máximo o próximo. Leszek Kolakowski. As principais correntes do marxismo. Seu nascimento, desenvolvimento e dissolução. Tomo 1. Os fundadores. Capítulo 6. Os manuscritos de Paris, a teoria do trabalho alienado, o jovem Engels.